Nos programas passados, nós falamos da Atlântida, o país de Mu, falamos também da história oculta da Atlântida e explicamos da magia Atlante, aquela magia que desencadeou todo um processo de magia branca e magia negra de altíssimo poder, de altíssima capacidade. E para completarmos estes conhecimentos nunca antes falados pela rádio, hoje nós vamos falar dos acontecimentos que desencadearam a queda, a destruição da Atlântida, esta fase evolutiva onde todos nós, sem distinção alguma, nós vivemos naquela época e hoje nós pertencemos a uma quinta raça-mãe ariana. Mas naquela época passada nós vivenciamos experiências na quarta raça-mãe ou quarto estado de consciência Atlante, vivendo naquela época com uma altíssima tecnologia e vivíamos também em convívio com os deuses, representados pelos 7 reis do Edom ou do Éden, imprimindo estes reis na evolução 7 linhas evolutivas atlantes. Mas com o mau uso da magia atlante, como nós explicamos, empregando os táttivas ou as forças sutis, forças ocultas, eternamente presentes nos universos em evolução, estas forças ocultas da natureza, usando para fins egoísticos e involutivos, os atlantes provocaram seguidos intensos cataclismos no planeta, provocaram guerras horríveis, guerras terríveis, usando forças telúricas, e estas guerras provocadas entre os fiéis à lei, a grande lei que a tudo e a todos rege, e contra os pervertidos teocratas, conhecidos como rakshasas, ou comedores de carne humana, verdadeiros canibais, magos negros ou das trevas. E com esta guerra violenta, usando estas forças telúricas, os cataclismos foram ocorrendo e foram destruindo fase a fase o vastíssimo continente Atlante, que existia onde hoje nós temos o Oceano Pacífico, onde hoje nós temos o Oceano Atlântico, principalmente o Atlântico, onde este nome é derivado dos últimos redutos atlantes e onde ficavam na fase ultérrima da Atlântida 2 enormes ilhas, cujos nomes são Daitia e Routa, entre as Américas e a Europa e a África, exatamente no Oceano Atlântico, onde hoje só existe céu e mar e seus mistérios nas profundezas das águas. Com os cataclismos, Daita, esta ilha, foi totalmente destruída, sucumbindo no oceano. E a ilha de Routa, grande e enorme, dela sobrou apenas uma pequena ilha, uma ilhota chamada Poseidones, contada nos mistérios de Solon e nos grandes mistérios do grande avatara que foi Platão. Assim, o tema do nosso programa de hoje é a destruição da Atlântida. Como nós explicamos a todos vocês, na Atlântida ocorreu um grande processo evolutivo. E nos meados da quarta raça-mãe, ou seja, mais ou menos no meio de seu processo evolutivo, o quarto rei da quarta cidade do Edom, que era o centro da evolução, onde estava o foco de consciência da evolução atlante, que é o mental concreto, este rei, o quarto rei, perdeu o controle do governo desta cidade, caindo em decadência moral, decadência espiritual, tudo isto influenciado por espíritos luciféricos que atormentavam e por hierarquias luciféricas que correspondiam a experiências da quinta cidade Atlante. E o quinto rei Atlante, por sua vez, provocou um episódio que no ocultismo é conhecido como rebeldia. A rebeldia contra a oitava cidade, porque as 7 cidades ou as 7 linhas de Edom eram comandadas por uma oitava cidade, onde nós falamos que existia uma tríade, que era a própria representação do governo oculto do mundo na face da terra. Mu-Iska, Mu-Isis e Mu-Ka. Esta tríade representava a própria manifestação trina de Deus, Deus este como essência, essência como Melquisedeque. E este quinto rei provocou a rebeldia contra esta oitava cidade. E aqui houve a repetição daquilo que aconteceu e que a gente sempre fala na raça lemuriana, que foi o saque contra o futuro, a revolta do quinto planetário, do quinto anjo contra o eterno, não querendo doar o mental ao homem, ao Lemuri naquela época, porque ele era mais animal do que ser humano. Como castigo, parte da quinta hierarquia trazida por Lúcifer e 1/3 das hostes celestes caiu no meio da humanidade. Mas 2/3 da hierarquia luciférica, angélica, permaneceu no seu devido estado de consciência, no seu estado concessional angélico, ligado ao mental abstrato. E esta queda das hierarquias, com os anjos misturando-se com os homens, provocou toda esta influência luciférica ligada à quinta cidade ou à quinta experiência evolutiva Atlante.
provocando toda uma rebeldia insuflada em cima da quarta cidade ou do quarto grupo evolucional e coletou a turba de revoltosos também das primeiras, segunda e terceira cidades atlantes. E todos eles encaminham em busca de pegar a essência que comandava a evolução em todo o orbe terráqueo, em toda a fase atlante, que seria aquela tríade que eu falei. Eles buscam sacrificar os gêmeos, Muisca, aspecto masculino, e Muízes, aspecto feminino, para lhes tomar a essência para governar a partir de então o mundo à sua evolução. Uma evolução suja, uma evolução conspurcada, uma evolução onde cada um se tornava um deus vivo, um teocatra, e provocava processos de teofagia para pegarem hormônios das glândulas endócrinas, injetarem em si mesmos e por processos de magia negra prolongarem prazeres, prolongarem forças sexuais e prolongarem a própria vida. Isto relaciona-se à grande e primeira tragédia que o ser humano como Atlante provocou aos deuses que viviam junto com eles. Esta é a primeira tragédia da obra dos deuses ligados à humanidade. Tudo isto é contado no próprio tarô. O tarô, com as suas 22 lâminas, é a própria história da mitologia. Aí a ligação da mitologia com o próprio tarô. O tarô maior conta a história de toda a humanidade e o envolvimento das hierarquias com a própria humanidade. E este primeiro sacrifício, primeira tragédia que o homem provocou aos deuses, está contado na lâmina 16 do tarô, aquela lâmina que já já nós falaremos. O Eterno, porém, o que fez antes que acontecesse este primeiro sacrifício da obra dos deuses na humanidade? Ele retirou a essência dos seres que lá estavam e apenas quando chegaram os rebeldes, quando chegou os representantes da quarta cidade, insuflados pelos da quinta, e junto com os da primeira, segunda e terceira, encontraram sacos vazios, pois a essência dos gêmeos espirituais foi retirada dos corpos e ficou apenas um elemental para que mantivesse estas essências vivas. Mas a consciência, a essência foi retirada. Eles encontraram corpos vazios, corpos que enfureceram aquela turba massacrante e eles esquartejaram e atacaram totalmente esses corpos sacrificados. Daí vem o sacro ofício, o ofício de fazer sagrado. E este acontecimento, atacando os corpos eucarísticos destes seres, destas altas consciências que representavam na época a própria manifestação de Deus no meio da humanidade, como tríade sagrada, Muisca, Muízes e Muká. Isto provocou a queda da Atlântida, isto desencadeou uma luta terrível entre os ligados à lei, os fiéis à lei e os opositores à lei. A própria guerra dos anjos, a própria Taraka Maya, contada na tradição hindu, agora na fase Atlante, no meio da nossa evolução. E após estes acontecimentos, as 7 cidades, a essência das 7 cidades, os 7 oráculos que falavam através dos 7 templos, das 7 cidades ou dos 7 grupos evolucionais atlantes, se afastaram da humanidade. Eles se interiorizaram com o estado de consciência que nós chamamos de Agartha. E a 8ª cidade dos gêmeos espirituais se interiorizou com aquilo que a gente conhece como Shambhala. Toda a essência do governo oculto do mundo que imprimia toda a experiência evolucional atlante, toda esta consciência se afastou daquele momento da tragédia atlante, se afastou da humanidade e foram para dimensões hiperfísicas que nós chamamos mundos de Agartha, mundos também de Shambhala, mundos de Duat, mundos de Badagas, mundos interiores conscienciais, onde nós só entramos em estado de consciência. Mundos criados por uma classe de anjos que nós chamamos de Serapis, ou anjos construtores ligados à linha de Serapis Bey, esta linha ocultista de grande poder no meio da evolução. Tudo isso que eu falei corresponde nos conhecimentos bíblicos à Torre de Babel. Babel, Bab é porta e El vem céu sagrado divino. Babel é a porta do divino, a porta do sagrado, onde os seres lunares caídos escalavam as muralhas para tentar buscar a essência dos grandes seres que comandavam a evolução. Isto na teogonia, tel de Deus, egonia de todos os acontecimentos, isto está representado pelos cíclopes. Nós temos os cíclopes sicilianos, os uranos e os cíclopes propriamente ditos, gigantes que têm um olho na testa. Isto é a representação do impulso lemuri, ou do lemuriano, porque na fase lemuriana nós éramos gigantes. Na fase máxima que corresponde ao paraíso, nós tínhamos 4,30 metros de altura, éramos cegos, os olhos ladeando cada um dos dois um lado da cabeça, e nós não enxergávamos o mundo físico, éramos cegos. Nós enxergávamos apenas o mundo espiritual, os deuses, as hierarquias, através da pineal
pineal ou epífise que estava aparente no meio da testa entre as sobrancelhas. Nós enxergávamos os mundos espirituais e éramos cegos ao mundo físico. E na expulsão do paraíso, esta pineal foi embotada, deixamos de ver o mundo espiritual e passamos a ver o mundo físico, com olhos físicos, e passamos a conviver com os anjos caídos, com Lúcifer, representando o aspecto masculino e feminino, e passamos a viver também com 1/3 das hierarquias angélicas luciféricas no meio da humanidade. Isto imprimiu a polarização do Adão andrógeno em Adão masculino e Adão feminino, Eva, e também a polarização da alma em mente e emoção, todo o jogo de bem e de mal, os aspectos luciféricos ligados ao bem, os aspectos luciféricos ligados ao mal. E tudo isso está sintetizado nesta quarta fase posterior da Lemúria pelos cíclopes, pela teogonia tão falada de Hesíodo para os cíclopes querendo escalar aos céus para destronar Júpiter ou Zeus, e Júpiter ou Zeus é, na mitologia, o próprio Melquisedeque, a essência espiritual que tem como corpo o próprio planeta Terra e que se manifestou na fase atlântica como tríade, porque Deus é uno em essência como Melquisedeque e trino em manifestação. Trino como Muisca, Muízes e Mucá. Tudo isso está contado na lâmina do Arcano 16 como rebeldia. Aí vem o nome oculto rebeldia para esta lâmina. E aí os homens perderam o contato com os deuses, houve o sacrifício dos gêmeos, mas apenas o sacrifício dos corpos físicos e vital, mas a essência anímica e a essência espiritual tinha sido retirada pelo Eterno e levada a mundos suprassensíveis, onde estão até hoje. Isto gerou a confusão de línguas, a própria Torre de Babel, e tudo virou uma rebeldia, virou uma encrenca, virou um processo deturpado. A casa de Deus, representada pelo Arcano 16, mostra a torre e mostra os gêmeos caindo. E a rebeldia, neste caso, ela foi importante. Tudo tem sempre dois aspectos. E esta rebeldia ela é importante porque ela rompeu a inércia evolutiva, rompeu a degradação exagerada que ocorria. Porque às vezes a gente tem que ser mais violento, dar um berro, por exemplo, para acabar com uma confusão. Foi isso que o quinto senhor, isto que a quinta hierarquia fez. Piorou tudo de uma vez só para acabar com o mal e fazer das cinzas desta destruição o renascer como fênix de um novo ciclo evolutivo e de um novo processo evolutivo. E a luta então das hierarquias ligadas ao bem com as hierarquias ligadas ao mal, isto provocou aquela luta que nós conhecemos ocultamente de Vulcano, de Hefesto, que é exatamente o fogo, Vulcano ou Hefesto. O fogo, e Hefesto representa o quinto anjo caído, e ao cair no meio da humanidade quebrou a perna, e é na mitologia aquele ser que trabalha com fogo, e fogo é o símbolo da inteligência doada pela quinta hierarquia. Contra a lua, contra Netuno, a água. Através da luta do fogo contra a água, tudo isso fervilhou, tudo isso provocou cataclismos terríveis. É a luta do sol contra a lua, daí a luta dita na tradição oculta, na Atlântida, dos solares contra os lunares, ou do fogo contra a água. E como os elementos se refletem na matéria das próprias hierarquias, nós tivemos as forças naturais do fogo e da água desencadeadas no processo evolutivo. Vulcões, terremotos, enchentes, maremotos, forças que foram destruindo, reduzindo continentes e criando cataclismos terríveis. E chegou a ter um cataclismo tão violento que foi na Atlântida que ocorreu o giro do eixo da Terra para 23 graus e 28 minutos, gerando a partir deste cataclismo as 4 estações. A Atlântida passou por muitas catástrofes, foi destruída gradativamente por seguidos cataclismos, como um grande cataclismo que surgiu há 12 milhões e 500 mil anos, no período mioceno da era terciária, onde começou realmente a haver grandes separações daquela massa terrena que constituía a Atlântida. Mais ou menos há 1 milhão de anos atrás, um outro grande cataclismo trouxe à tona as terras onde hoje estão sedimentadas a Suécia, a Noruega, grande parte da Europa meridional, o Egito com todos os seus mistérios, quase toda a África veio à tona e grande parte da América do Norte também. A Ásia setentrional afundou. A Ásia era muito maior do que os contornos que a gente vê hoje e ela afundou. E a Atlântida foi assim, dividindo-se cada vez mais, diminuindo o seu território com esses cataclismos. Cataclismos desencadeados pelas forças do fogo, pelas forças da água, da natureza, pelos elementais da natureza, pelos anjos que controlam tudo isso, como rebeldia, como revolta, a própria rebeldia atlante, a sua evolução.
Como reflexo de mexer com forças telúricas, com os tátivas da natureza, com as forças sutis da natureza, a Terra reagiu em contrapartida, destruindo a própria Atlântida. E, há 850 mil anos atrás, grandes cataclismos ocorreram também. E a Atlântida ficou reduzida a duas enormes ilhas conhecidas como Routa e Daitya. Routa quer dizer vermelho em Atlântico. E gradativamente estas ilhas separaram-se do continente da América do Norte, América Central e América do Sul. Porém, estes continentes continuaram ainda unidos e depois, metamorfoseando-se por outros cataclismos, criaram a configuração atual das Américas, América do Norte, Central e do Sul. E, mais ou menos há 200 mil anos atrás, novos cataclismos aconteceram na Atlântida. E a Atlântida se reduziu em duas grandes ilhas, que eram reflexos menores daquelas ilhas maiores. Ainda ficaram duas ilhas durante um longo tempo na evolução, de 200 mil anos atrás até 75 mil anos atrás, conhecidas como Routa e Daitya. E 75 mil anos atrás, Daitya submerge totalmente com terríveis cataclismos. E da ilha irmã chamada Routa, sobrou apenas uma parte desta ilha Routa, ou a Ilha dos Vermelhos, a ilha de Mu, que é exatamente Poseidones, que ficava na região onde temos o Triângulo da Bermuda e vindo até o norte do Brasil, na região do Oceano Atlântico. E no ano de 9.564 anos antes de Cristo, ou seja, há 11.563 anos atrás, a ilha de Poseidones, última área evolutiva atlântica, foi submersa. E sobre este caso, nós temos três referências muito importantes. Temos a referência do livro de Dizian, referenciado por Helena Petrovna Blavatsky na Doutrina Secreta, que eu vou dar toda essa referência para vocês. Nós temos também referências desta queda da ilha de Poseidones no ano de 9.564, nos arquivos do antigo templo lamaísta de Lhasa, no Tibete, registros escritos há 2.000 anos antes de Cristo, ou seja, 4.000 anos atrás. E nós temos também registros que foram achados na América Central, proveniente de civilizações maias, no Yucatán, no México, e que hoje estão no Museu Britânico, que nós falaremos também. Registros também de 3.500 anos atrás. E todos esses registros falam da ilha da Atlântida, falam desta experiência evolutiva contada por Platão no seu trabalho Timeu e Crítias. Um trabalho fantástico e também contado na Poseidones de Solon, porque vale lembrar, Solon era avô de Crítias e Solon tinha um grande conhecimento porque ele era um iniciado nos mistérios egípcios maiores, um iniciado também nos mistérios hebraicos maiores. E os mistérios hebraicos, tanto os mistérios hebraicos como os mistérios egípcios, têm toda a história oculta da Atlântida. E através deste trabalho de Platão, Timeu e Crítias, dá toda a história da Atlântida e ele fala dos aspectos fechados. Mas na nossa escola de iniciação, que é uma escola ligada à tradição iniciática das idades, uma tradição milenar que é passada de boca a ouvido para os verdadeiros discípulos, de mestres a discípulos, buscando sempre a escatologia, os destinos utérrimos do ser humano em seu processo de evolução, trazendo conhecimentos de civilizações anteriores para que cada um que tem dentro de si esses registros possa lembrar e usar o passado como referencial para projetar um futuro digno, para projetar um futuro ligado à sinarquia, sim, de união, arquia de governo, e para criar uma república eubiótica universal. Uma república que tem toda essa liberdade de ação e de agir. Eubiótica significa viver em harmonia com a própria natureza, com o cosmos e com o universo, onde nós aqui, eubiotas, não temos nada a ver com isso. Nós apenas temos um trabalho consciencial de trazer a vida, de mostrar como se pode viver em harmonia. Esse é o nosso escopo. Não que a eubiose vai comandar tudo isso em absoluto. Quem comanda todo esse processo, quem vai comandar é Melquisedeque com todas as suas hierarquias, trazendo avataras, manus, no meio da humanidade, como ele já se manifestou, o próprio Melquisedeque, como São Germano, na linha dos germanos, um ser coringa que está sempre no meio da evolução, como ele se manifestou, como os sete rishis, como os zoroastros, como Vyasas, como Rans, como Yoshua ben Pandira, o Jesus bíblico, como Krishna, como Buda, e com grande apogeu na figura de Yoshua ben Pandira, o Jesus bíblico, e que vai se manifestar agora, já está no nosso meio como Maitreya, o Senhor das três Maias, o Senhor dos três mundos, e ele vai adquirir o seu apogeu, vai começar todo um processo consciencial a partir do ano de 2005. E ele vai ter nessa época 16 anos com todo o seu potencial. Mais mistérios revelados continua, nós temos um ouvinte na linha. Alô? Alô, professor? Sim, seu nome? Meu nome é Gorete, do Jardim Brasília. Gorete, Jardim Brasília. Então, Gorete, o seu mistério? É um prazer
prazer falar com o senhor mais uma vez. O prazer é recíproco. Eu gostaria de saber que fim levaram aqueles seres que foram recriados pelos Atlantes, aqueles seres animais. Seres semi-homens, semi-animais? Sim. Ok, uma pergunta excelente. Não há nenhuma prova científica da Atlântida, é apenas tida como um continente lendário. Provas científicas? Por que não há? Não, mas lógico que tem. A gente vai falar, tá bom? Tá bom. Um grande abraço a você. Bom, Gorete, realmente a sua pergunta é muito interessante. Que fim levou aqueles seres que eram chamados de animais faladores? A Bíblia fala dos animais faladores. Isto corresponde na mitologia ao conhecimento dos selenos, ao conhecimento dos faunos, ao conhecimento dos sátiros, que da parte mediana do tronco para baixo eram animais para satisfazer instintos sexuais, com garras terríveis para proteger também os seus donos. E da parte mediana do corpo para cima tinham aspectos humanos. Estes seres foram criados geneticamente na época da Atlântida, através de grandes segredos da genética. Nós sabemos que gradativamente existem influências de UFOs na humanidade. UFO ou Unidentified Flying Object, ou objeto voador não identificado OVNI, ou popularmente discos voadores. Os discos voadores representam os grandes fenômenos ligados à Atlântida, porque eles eram os Vimanas, os famosos Vimanas que já existiam na fase evolutiva Atlântida, objeto que eu já falei nos programas passados, que levavam mais de 100 pessoas, pairavam no ar, viajavam em velocidades incríveis, se tornavam invisíveis pelas suas vibrações. Vimanas contados no Samarangana Sutradhara, que é um tratado hindu que fala dos Vimanas como objetos voadores, e também no Vimakrika Shostra, escrita pelo sábio Bharadvai, que fala destes aparelhos. Tudo isso é uma realidade. E o maior enigma que nós temos hoje na humanidade, qual que é o maior mistério, qual que é o maior fenômeno que ninguém entende, e que todos os governos, de uma forma reservada, porque isto pode desencadear um desequilíbrio em todo o processo evolutivo, eles escondem isso, mas todos pesquisam discos voadores. Nós já tivemos muitos fenômenos, grande parte, 30% da população mundial já passou, já vivenciou experiências com objetos voadores. É o maior fenômeno, e isto liga-se como grande prova da própria Atlântida. Aqueles seres chamados de animais faladores foram desenvolvidos pelos magos negros, pelos teocratas, através de mudanças genéticas, que isto tudo é permitido. Através da alta magia, nós podemos construir devas, nós podemos construir homúnculos artificiais. Homúnculo é o homem pequeno, que ele é feito através de agregados físicos, etéricos e incorporados. Eles adquirem uma determinada experiência, uma determinada forma, como seres meio animais, meio homens, meio animais, meio vegetais e até mesmo meio animais, meio humanos. Paracelso, o grande mestre Paracelso, fabricou diversos homúnculos, mas só que o processo de Paracelso não tinha a plenitude de sua essência, e esses homúnculos duravam no máximo um mês, mas ele fez vários homúnculos. E no processo Atlante, eles criavam esses animais faladores, que a mitologia chama de faunos, selenos, sátiros. E estes animais serviam para instintos, para jogar, para satisfazer instintos sexuais, para protegerem aos seus donos e também para orgias e como serviçais em qualquer coisa que eles queriam. E eles se alimentavam de sangue, e este sangue era conhecido por processos terríveis. Daí vem o sangue ligado à magia negra. Vem destes ritos atlantes, que por sua vez foram adquiridos de ritos anteriores lemurianos. E estes seres, gradativamente, com a destruição da Atlântida, foram totalmente dizimados. Na guerra dos amarelos contra os não fiéis à lei, na guerra dos ligados ao bem contra os ligados ao mal, grande parte de tudo isso foi destruído. Mas a tecnologia, ela foi preservada. Os faunos, os sátiros, os silenos, ou aqueles monstros atlantes, meio homens, meio animais, que eram serviçais dos magos negros, dos teocratas, que tentavam se tornar deuses, se tornar imortais, como os verdadeiros deuses que viviam em paralelo junto com a comunidade atlante, estes foram destruídos em sua grande maioria. E mais parte deles ligadas ao processo do bem, porque tudo é dual na evolução, tudo tem sempre dois aspectos, tudo tem sempre o seu contrário. Também existem esses seres criados geneticamente que podem trazer um processo evolutivo. Essa tecnologia, que é a mesma tecnologia que criava sátiros e selenos, ou estes animais faladores atlantes, foi utilizada para criar também outros tipos de seres ligados a processos evolutivos, que hoje a gente conhece popularmente e a nível mundial, muito estudados, muitos já foram pegos em processos, em fenômenos ligados aos UFOs, já foram cortados, examinados. Existem relatos, muitos relatos disso no mundo inteiro, que são aqueles que a gente chama de Greys. Os Greys mostrados por Spielberg, que são aqueles seres pequenos de olhos amendoados, que parecem seres humanos, mas na
realidade eles são extensões de forças angélicas, eles são extensões de hierarquias que acompanham o processo evolutivo humano. E nós sempre falamos, e aqui vem uma grande revelação, porque os tempos são chegados e é permitido falar isto hoje, o fenômeno UFO, discos voadores, são fenômenos intraterrenos. Tudo isso liga-se a hierarquias que viviam conosco desde a expulsão do paraíso, na Lemúria e também na Atlântida principalmente, que se manifestam acompanhando a evolução. Atrás do fenômeno UFO existe todo um acompanhamento da humanidade. Sempre que a humanidade usa de poderes da natureza, que isso já provocou a queda Atlântica e nós não vamos deixar que isso aconteça, eu falo nós, todo o processo de iniciação e todo o processo das hierarquias no meio da humanidade, porque quando o homem mexe com energia nuclear, eles vêm, eles acompanham o processo. Sempre que o homem entra em processo de guerra, eles acompanham. Sempre que o homem sai do planeta em direção a outros locais, eles acompanham. Todo esse processo faz parte da evolução. E quem são aqueles animais faladores? Transmutados pelas hierarquias, eles são hoje os greys. E existem fenômenos UFOs bons e fenômenos UFOs ruins. Todo este processo de atuar sobre o gênio humano, ele existe. Gradativamente, o padrão evolutivo do homem, que é Nagartha, ele está sendo transmutado para ser anjo. E geneticamente nós sofremos transmutações. Aí vem o processo de abduções ligadas aos UFOs. Nada mais são do que influências no processo genético humano para que ele adquira realmente um padrão evolucional maior. Nós temos o DNA, que é o ácido dióxido ribonucleico, e nós temos o GNA, que é o gigabyte de informações, que é um DNA potentíssimo que gradativamente determinados seres que se manifestam no meio da humanidade têm. E gradativamente, se você olhar seu filho, seu bebê que está nascendo, o moleque que está na sua casa, a menina que aí está, você vai ver que eles são diferentes, eles nascem diferentes, eles estão sendo transmutados. Nós somos diferentes dos nossos pais, os nossos pais são diferentes dos nossos avós. Só que essa diferença não era muito marcante. Agora é. Crianças, filhos de pais aidéticos não estão mais nascendo com AIDS. Pode pegar o sangue de um filho, isso está acontecendo na China, na África, na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, no mundo inteiro. Tudo isso está sendo preparado, porque a AIDS não vai dizimar a raça humana. Isso tudo, existe um trabalho hierárquico, um trabalho ligado a tudo isso que eu estou falando, que preserva a experiência evolutiva humana. E os filhos de aidéticos não têm mais AIDS, grande parte deles, não todos, mas já existe essa mutação genética. E pode pegar o sangue daquela criança, tentar inserir AIDS, não tem como pegar. Existe todo esse trabalho. E estes seres, eles estão transmutados. Mas ainda eu falo, não existe o fauno, o sátiro, não existe mais o sileno. Existem outros seres que, evoluindo, correspondem aos greys. Greys bons e greys ruins que existem no meio da humanidade. Para vocês terem uma ideia, aquele ET, chamado ET de Varginha, é um desse tipo de transmutação daqueles animais faladores da Atlântida num processo atual, num processo conceitual atual. O processo é o mesmo, as hierarquias são as mesmas. Só que os serviçais também mudam. Aquele ser que foi apanhado não é um ser que vive numa outra galáxia, numa outra estrela. Eles pertencem ao processo evolutivo humano também e ligam-se aos grandes mistérios da Atlântida. Agora, provas científicas, vamos fazer o seguinte, vou continuar falando da Atlântida, dando as provas de registros históricos referentes aos acontecimentos da Atlântida. Mas tudo isso você não precisa buscar em lugar nenhum, Gorete. Você tem esse registro dentro de você e qualquer pessoa que está ouvindo esse programa agora tem esses registros dentro de si. Está num ponto que nós chamamos ponto Bindu. Esse ponto Bindu é um ponto da ponta de um alfinete de alta luminosidade, é um ponto que o clarividente enxerga como registro acástico. E dentro desse registro tem toda a sua história. A Atlântida, você não precisa buscar em lugar nenhum, não precisa pegar nada. Ela está dentro de você, porque o seu espírito é eterno. E seu espírito, ele vem imprimindo experiências de personalidade, começando na fase evolutiva adâmica. Isto ocorreu há 1.660.000.000 de anos atrás. E várias experiências, Gorete, e você, cujo nome é o seu próprio, você teve como espírito imprimindo dentro das suas experiências de personalidade. Na raça adâmica, diversas vidas. Na raça hiperbórea, diversas vidas. Na raça lemuriana, nem se fale. Umas vidas fantásticas, maravilhosas, com uma mutação incrível. Na Atlântida também. Se você colocar a sua consciência através da sua espiritualização, através da busca do Deus, não Deus externo, mas o Deus dentro de você mesma, você vai conseguir entrar nesses registros. O registro do ponto Bindu, e lá você tem a Atlântida. E você vai ver
tudo que você fez lá, todos os acontecimentos. Nós sempre falamos, este é um ponto eubiótico, você não deve aceitar nada do que eu falo, porque você pode estar aceitando uma inverdade, não porque eu falei uma inverdade, mas você, pelos seus traumas, pelos seus bloqueios, pela sua religião, pelos seus conhecimentos, entende de uma forma diferente. Não aceite nada do que eu falar, mas ao mesmo tempo nunca também duvide de nada do que eu falar, porque você pode estar fechando a porta para uma grande verdade. Então, sem aceitar, sem duvidar, este é o princípio eubiótico. Você põe esse conhecimento dentro de você e vá atrás. Fala assim, eu vou considerar que isso é verdade e vou pesquisar. Então eu falo para você e para todos os ouvintes aqui da Mundial. Nós temos um ponto chamado ponto bindu na ponta do coração que o clarividente superior enxerga. E lá dentro tem todos os registros da nossa vida. Como também o próprio planeta Terra tem um grande ponto bindu que nós chamamos mundo de Duarte, que é o mundo arquivo da evolução, onde tem registrado tudo que aconteceu, tudo que ocorreu com todas as civilizações na face da Terra. É o grande ponto bindu do planeta. E quem está atrás disso tudo, nada mais é do que Melquisedeque, o planetário que tem como corpo físico o próprio planeta Terra e que já nasceu no nosso meio e em terras brasileiras vai se espalhar para o mundo no ciclo atual como Maitreya. Este é o grande segredo.